Boa tarde! Começamos mais um Lê em Campos e hoje nós vamos falar sobre a MLS, uma liga que tem ganhando um grande espaço no cenário do futebol mundial. Aqui comigo hoje dois convidados importantíssimos, Lourenço Pinto, do GED da USP, e a Manuela Maganinho, do GED da UERJ. Bem-vindos! Obrigado, Heloísa. Prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos. Manu, não sei se você está aí, a internet não está muito boa. Tudo bem, É um prazer estar aqui. E para a gente falar sobre esse tema tão relevante agora, eu tenho o prazer de chamar aqui um convidado muito especial, o advogado Rafael Martins. Ele é da GED da FND e é formado pelo IBMEC, então eu gosto muito de tê-lo aqui. Bem-vindo, Rafa, e sinta-se em casa. Bom, obrigado, Luísa. Obrigado, Lourenço, Manuela. Prazer de estar conhecendo o Lourenço e a Manuela, porque a Luísa, como ela bem disse, a gente tive o prazer de dividir a academia com ela. A gente fez, inclusive, Direito Desportivo 1, a primeira turma de Direito Desportivo da IBMEC que a gente fez junto. Foi um prazer muito grande. E obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Falar um pouco sobre essa liga que é bastante curiosa, que é a Liga de Futebol nos Estados Unidos, a principal liga de futebol nos Estados Unidos. E vamos ver o que essa liga tem para proporcionar a gente. Tá ótimo, Rafa. Então, já vou pedir para você começar explicando a Major League Soccer de uma forma geral e como esse sistema de franquias como funciona essa liga, que, pelo que eu vi, teve a primeira edição em 96, né? E ganhou um grande espaço no cenário mundial agora nos últimos anos. Antes, todo mundo tinha aquela visão que o futebol não era coisa dos Estados Unidos, e, de repente, ela ganha, assim, um panorama gigante no cenário mundial. O que é isso? Como é que funciona essa liga? Bom, exatamente, Luísa. A liga ela começa em 96, ela vai começar com uma contrapartida que a FIFA exige para a Federação de Futebol dos Estados Unidos à época para fazer a Copa de 94, a Copa que a gente conseguiu ganhar o nosso tetracampeonato. A FIFA exige que, para que a Copa fosse realizada nos Estados Unidos, os Estados Unidos teriam que ter uma liga de alto nível, uma liga profissional de futebol. Os Estados Unidos já tinha uma liga, que era uma liga muito conhecida pelos brasileiros, porque o Pelé jogou nessa liga, que é a NACL, jogou no New York Cosmos. Então, essa ideia de que o Pelé jogou na MLS, ela não vai se enquadrar, porque a MLS sequer existia quando o Pelé vai jogar nos Estados Unidos. O Pelé, se não me engano, joga em 75. Só que por diversos problemas de administração, de gestão, a liga ela acaba em 85, 86, acho que teve a sua última edição, ou tentativa de última edição, e de 85 até 96 não tinha liga profissional de futebol nos Estados Unidos. Então a FIFA, para realizar a Copa em 94 nos Estados Unidos, exige que se crie uma liga profissional de futebol. Surge a MLS em 96 com 10 times, ainda muito embrionário, com umas regras até bem próprias. Por exemplo, o pênalti, que a gente conhece, não era da marca do pênalti, era shootout, algo que a gente é inimaginável. Em 95 a gente já adotava as regras que nós conhecemos hoje. Ela surge em 96, surge num modelo diferente, completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Ela surge principalmente com um modelo de entidade única, e a gente vai poder falar isso certamente mais à frente sobre o que é esse modelo, como é que funciona esse modelo de entidade única. Os clubes, eles atuam como franquias, ou seja, os clubes têm donos. A gente não está acostumado com esse sistema, porque a gente hoje tem a ideia do clube empresa, né? Clube com alguns donos, ou empresas sendo dona de clubes, mas nos Estados Unidos, todos, para você entrar na liga, você tem que, o clube tem que ter um dono. Para você entrar na liga, você tem que pagar uma quantia, que é o franchise fee. Nada é de graça dos Estados Unidos, estamos falando desse país capitalista. Para você entrar na liga, você tem que pagar uma quantia, e além dessa quantia você tem que ter, por exemplo, um estádio próprio, um CT de treinamento para divisões de base, ou seja, diversas contrapartidas que, se você for ver no regulamento da MLS, o clube tem que cumprir. Ela é uma liga de sistema fechado, ou seja, não tem rebaixamento, não tem Série A, não tem Série B. Os clubes eles só vão ter novos clubes dentro da liga se tiver um processo de expansão da liga. Inclusive a MLS, hoje a gente está falando que em 2021 ela está passando por um processo de expansão. Clubes novos estão entrando. Atualmente nós temos 27 franquias disputando a MLS,
e 2 franquias devem entrar, uma no ano que vem e a outra em 2023. Então, as principais características da MLS, ela surge desse jeito. Uma liga de entidade única, um campeonato, uma liga fechada, onde não tem rebaixamento, onde não tem Série A, Série B. Uma liga em que, para os clubes entrarem, elas precisam pagar um valor e corresponder a diversas contrapartidas que a MLS exige para que seja disputado. E é uma liga que, particularmente, a gente fala que eu até mesmo brinquei que os Estados Unidos é extremamente capitalista, mas é a liga mais comunista que existe, porque todo mundo tem direitos iguais dentro da liga, há uma contrapartida muito grande, um investimento muito grande da própria liga, da Major League Soccer, para que venha clubes novos e que os clubes estejam bastante oxigenados, principalmente financeiramente. Perfeito, Rafa, obrigada. E tem toda aquela coisa, né? Aí depois que os Estados Unidos não era lugar de futebol, vem todo aquele discurso também que então era o lugar dos jogadores se aposentarem, né? Teve tudo isso também. Exatamente. A liga passou por esse processo de envelhecimento, vamos botar assim, né? Que recebeu muitos jogadores em fim de carreira, vamos botar assim. Isso vem de uma regra, que a gente vai poder também falar isso mais a fundo, que é a regra do designated player, e como quem acompanha as ligas norte-americanas entende que para você atuar, os clubes para atuarem na liga, eles têm um teto de gastos, um teto salarial, em que eles só podem gastar aquilo que a liga permite. E a MLS, ela permitia, lá em 2007, que o clube tivesse um atleta que ficasse acima desse teto, que seriam os designated players. Hoje você tem 3, você pode ter 3 atletas. E isso começou com o Beckham, inclusive essa lei é chamada aí popularmente de Lei Beckham. Então você tinha muitos jogadores de idades mais avançadas que iam para a MLS. Hoje, atualmente já, mais uns 3, 4 anos, a MLS vem investindo muito nas divisões de base, vem procurado ter uma liga muito mais jovem. Então você vê jogadores jovens. Acho que o caso mais assim, notável que nós tivemos nos últimos anos aqui no Brasil, para os Estados Unidos, é o caso do Brenner, que é um menino novo, foi prospectado novo no São Paulo, foi para o Cincinnati por um valor recorde pago pelo clube. Então, hoje a MLS não é mais uma liga de aposentados. Muito pelo contrário, é uma liga muito, muito, muito jovem e tem cada vez mais apostado na juventude e em jovens jogadores. Perfeito, obrigada, Rafa. Manu, fica à vontade. O modelo da liga da MCL é um pouco diferente do que a gente está acostumado com as demais ligas. Como você falou, ela não tem... Ela é fechada, não tem Série A, Série B, não tem rebaixamento. Então, eu queria saber como é que eles conseguem manter o nível de competitividade entre os times. Porque o objetivo é sempre ser campeão. Mas tomando, por exemplo, as ligas, os campeonatos brasileiros, tem sempre aqueles objetivos subsidiários de ser classificado para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana, Libertadores, atingir uma certa colocação por causa da premiação. E, além disso, tem a liga sendo fechada e precisando da aprovação com certas contrapartidas para se entrar na liga. Os clubes tentam, é só com o capital do dono, só com o investimento da liga, porque no Brasil muita renda vem dos ingressos, programa sócio-torcedor, e pelo que eu entendi, não é bem assim que a MLS funciona. Bom, primeira parte. Essa é uma questão cultural dos Estados Unidos. Praticamente todas as ligas funcionam dessa forma, e isso de todos os esportes. Então você vai ter a NFL, que é de futebol americano, a NBA de basquete, sem essa ideia do rebaixamento, sem esse sistema de futebol que nós temos aqui como comum. Então você não tem aquela ambição louca do começo ao fim do campeonato, como a gente tem aqui, entre clubes que estão disputando contra o rebaixamento e clubes que estão ali buscando uma vaga, talvez ali nos últimos, sim, uma vaga de Copa Sul-Americana, essas vagas que nós temos aqui.
Eu encaro a Liga dos Estados Unidos bastante competitiva, mesmo não tendo essa questão de rebaixamento. Eu particularmente acho isso... eu acho bobo, vamos botar assim, porque você tem outras coisas para você disputar. Primeiro você tem aqui playoffs, então até o 8º colocado vai se classificar numa conferência. Então você tem competitividade até o final do campeonato. Então você tem até as últimas rodadas times podendo ir para os playoffs. E playoff é mata-mata, então pode acontecer o que for, que mata-mata é assim. E você tem outras disputas, como a CONCACAF Champions, que seria a Libertadores nossa aqui. Quando um clube está muito ruim, vamos botar assim, o clube está muito lá embaixo, aí não vai ser rebaixado realmente, o campeonato já acabou, é o momento de um clube se reestruturar, pensar na próxima liga. Então é uma questão realmente de cultura, coisa que nós não estamos acostumados. Olhando por um outro olhar, isso para mim fortalece a liga. Lá você não vê tanta rotatividade de técnicos quanto nós temos aqui. Lá você tem a tranquilidade de poder trabalhar. Eu que trabalho com o mercado norte-americano desde o começo do ano passado, desde 2020, eu vejo que os atletas querem ir para a MLS, porque é muito mais tranquilo. Você não tem aquela pressão, você tem uma pressão, porque eles são bastante competitivos, mas você não tem uma pressão imediatista que nós temos no Brasil, essa cultura de que tem que ganhar todos os jogos, e se você não ganhar, cara, ninguém presta, o técnico é ruim, o jogador tem que ser mandado embora. Então é uma questão cultural que eles adaptaram muito bem e que eles vivem muito bem, obrigado. Tanto que eles não querem mudar, tanto que todas as ligas adotaram esse modelo. Em relação a ganho de dinheiro, vamos botar assim, né, de todo o sistema monetário da liga, de fato é completamente diferente. Como é que funciona na MLS? Os clubes têm donos, e cada clube tem ali o aporte do seu dono. Além desse aporte financeiro, cada clube vai ter ali um investimento ou um dinheiro dado pela própria liga. E aí eu já vou estar me adiantando, talvez, não sei se a gente poderia entrar nesse assunto, mas que nós chamamos de allocation money. Cada clube só pode contratar 30 jogadores, é um limite. E desses 30 jogadores, você não pode passar o teto salarial. Você tem que ter lá. Raras são as exceções. Cada vaga desses jogadores são chamados slots. Do primeiro ao 20º slot, conta no seu teto salarial. E do 21º ao 30º slot não conta no seu teto salarial. E dentro desses jogadores nós temos os jogadores formados nas divisões de base, jogadores que são draftados, e alguns jogadores, algumas regras bem específicas, principalmente valorizando a formação de base, que eu falei com a Heloísa sobre a MLS estar investindo em jovens jogadores. Aí o dinheiro vem para os clubes de venda de atleta. A liga, apesar do atleta acertar, o contrato dele com a liga, com a MLS, quem é dono do atleta, vamos botar assim, é o clube. O clube, quando ele vai fazer um investimento, quando ele vai fazer uma venda, quando ele vai fazer uma troca, ele acaba lucrando. Então a renda proveniente de venda de jogadores também é algo muito comum nos Estados Unidos. Isso sem falar em match day, receita de mídia, de marketing, todo tipo de receita possível. E isso é proveniente do clube. A liga dá alguns incentivos, vamos botar assim, que são, como eu disse, os allocations money, que aí são divididos em general allocation money, é muito específica essa parte, e target allocation money. Isso, a melhor definição foi de um amigo meu, de um conhecido meu que trabalha nos Estados Unidos, que é como se fosse o dinheirinho na nuvem da MLS. Além do valor que cada proprietário vai ter do seu clube, a MLS ela tem um fundo de investimento que ela permite, que ela dá aos clubes valores. O General Allocation Money, o clube recebe quando não consegue se classificar para o playoffs, quando se classifica para o playoffs, quando é um clube em expansão, quando vende um atleta que tem um contrato com a MLS para fora do país. É um investimento que a MLS está dando para o clube, falando assim, olha, se você se classificou para a Libertadores dos Estados Unidos e do México, você está precisando de dinheiro para contratar jogador. Então, uma bonificação para você. Bom, se você não se classificou para o playoffs, você está precisando contratar atleta para melhorar para a próxima temporada. Então, toma um valor aqui. Isso tudo, esse valor são todos dispostos nos regulamentos da MLS e nos CBAs e tudo mais. O Target Allocation Money, que é um outro Allocation Money, já é dado para um clube poder contratar um atleta acima desse teto salarial. Porque, como eu disse, você tem aquelas vagas de designated player, você pode ocupar ele com 3 atletas,
e a MLS ainda permite que você tenha mais um jogador a receber acima do teto salarial. Então, assim, a questão de receita se assemelha aqui o ganho de receita, você vê os clubes ganhando dinheiro da mesma forma que os times brasileiros ganham, só que a Liga faz esse investimento, esse aporte, tem fundos de investimento que a Liga faz para justamente melhorar o produto. O interesse da MLS é que o produto futebol cresça. Como os donos dos clubes são sócios da Liga, eles dividem os lucros que a Liga tem. Então todo mundo tem um interesse em que a MLS cresça. Ali ninguém é rival. E a gente tem muito essa cultura aqui no Brasil, de que a gente olha para o adversário como se fosse o nosso inimigo mortal, e muitas vezes a gente depende desse rival, né, desse clube, geralmente da cidade, para a gente estar, para o nosso clube, vamos botar assim, crescer também. Perfeito, Rafa. Obrigada. Lourenço, fica à vontade. Boa noite novamente. Então, Rafa, queria te perguntar qual é o quanto esse modelo de liga norte-americano é usado ao redor do mundo, nos países que jogam futebol, né, que tem essa disputa profissional, e se não for tão usado, qual é a sua avaliação do porquê isso não acontece, porquê esse modelo não emplaca, talvez, em outros países. E, seguindo mais ou menos essa mesma linha, também queria saber se talvez isso não seja tão usado em outros países, porque seja um modelo que prejudique os clubes de menor expressão, os clubes regionais e que tem menos dinheiro em geral. Então, obrigado, Lourenço. Acho que fora dos Estados Unidos, o México adotou algumas características que a MLS tem nesse momento de pandemia, o que deu uma discussão profunda entre os clubes lá. Mas aí é um outro caso muito específico, porque o futebol mexicano, cara, você tem que ter um museu muito específico, porque também tem regras muito próprias. Eu tenho certeza que só a MLS tem esse sistema de liga que eles adotaram. Eu não vejo outros países adotando esse sistema da MLS por uma questão, aí a gente pode voltar, pode ser uma resposta muito simples, mas é questão de cultura e questão de reestruturar praticamente todo o futebol. Dando um exemplo, se a gente traz esse sistema da MLS para o Brasil, a primeira coisa era ter que se criar uma liga. Ok, os clubes até estão se reunindo para a criação de uma liga. Ok, dentro dessa liga teria que se ter um comissário, ou seja, teria que ter um representante. E a partir daí, regras de limitação de gastos. Eu não vejo a gente tendo nenhum tipo de limite de gastos de salário aqui no Brasil, e que seria muito bem-vindo, né? Visto a condição dos clubes do Brasil. Então, eu não vejo as regras majoritárias, as principais características da MLS nas outras ligas, mas vejo algumas regras fazendo sentido. Por exemplo, a regra de limite de gastos, se você acerta aqui, acerta ali, talvez faria sentido aqui. A regra de limite de contratação de jogadores, de limite de jogadores no seu elenco, faria sentido. Você só tem 30 atletas, você só pode ocupar com 30 jogadores. E, cara, viva com esses 30 atletas. A ideia também de você valorizar... A gente tem o celeiro de craques, é o Brasil, cara. E a gente vê muito desperdício, às vezes, de jogadores. Então, talvez algumas regras voltadas para os jovens poderiam ser aplicadas aqui. Mas eu não vejo... Eu acho que nós temos pontos mais importantes, talvez, assim, trazendo para o Brasil. Acho que nós teremos pontos muito mais sensíveis para tratar antes de implementar alguns pontos. Por exemplo, teria que ter um acordo coletivo entre a Liga e o Sindicato dos Atletas. O Sindicato dos Atletas na MLS, quem participa do sindicato são os próprios atletas atuantes naquela temporada. Cada clube elege um atleta para participar do sindicato e esses atletas representados votam num representante para fazer a negociação coletiva com a liga. Então a gente teria que ter isso aqui para, assim, trazendo as regras da MLS para cá. Então eu acho muito difícil, é uma questão muito cultural. Eu acho, se a gente pega no modelo dos Estados Unidos, eu não vejo os clubes de menores investimentos sendo prejudicados.
por termos nosso sistema aqui no Brasil, a gente acha que só existe a Major League Soccer nos Estados Unidos, mas não. A Major League Soccer é uma liga dentro do sistema de futebol dos Estados Unidos. Abaixo da MLS você tem a USL, agora você ainda tem a Major League Soccer, que a MLS está em vias de criar uma liga voltada mais para prospecção de jovens, com clubes sub-20, sub-23. Então você tem a USL, você tem a NSL, a USL, então você tem diversas ligas. E são nessas ligas que esses clubes de menor investimento, clubes de cidade, enfim, clubes pequenos, vamos botar assim, eu não gosto dessa terminologia, clube pequeno, mas clubes pequenos, eles vão ter seu espaço nessas ligas. Nem tudo é Major League Soccer nos Estados Unidos, assim, dentro do sistema de futebol. Óbvio que todos querem estar na maior liga, mas como eu disse, tem que pagar X quantias. Por exemplo, o último time que entrou na liga pagou 325 milhões de dólares, mais um estádio de quase $1 bilhão. Nem todos os clubes têm esse aporte financeiro, têm todo esse investimento. Obrigada, Rafa. Trazendo para o cenário do Brasil, acho que boa parte dos times da Série A não estariam na liga principal, né? Se trouxesse essa questão. É muito difícil falar assim, quais clubes estariam, quais clubes não estariam, mas certamente a gente teria que readequar quase todo o nosso sistema de futebol. Por isso que eu nunca gosto de fazer essas comparações de modelos, porque aqui a gente tem a nossa situação, até a situação econômica do país. A nossa situação econômica do nosso país é um contraste muito grande com a situação econômica dos Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Então, essa comparação, apesar de ser válida para a gente entrar numa discussão, e eu acho isso muito bom, eu adoro fazer essas comparações, ela na prática, eu acho que ela nem sairia do papel, seria muito mais... temos pontos muito mais sensíveis e importantes a tratar e a corrigir para que depois a gente começasse a trazer esse modelo adotado na Major League Soccer. Perfeito. Eu vou aqui, então, para a gente entrar num tema que você já mencionou algumas vezes, a gente tentar dar um foco maior nisso. Se eu falar alguma coisa aqui errada, você me corrija, tá? Porque eu vi hoje nos livros. Mas, assim, você mencionou aqui algumas vezes essa questão do teto salarial dos clubes, e aí eu queria te perguntar como esse teto ele se torna vantajoso para a questão da MLS, e, em especial, como é que eles predeterminam, assim, quantos jogadores e quais jogadores podem estar no senior roster, quais vão estar no supplementar roster, e quais seriam essas exceções do designated player e do allocation money, que são as regras assim que mais chamam a atenção, né, na MLS. São as regras mais específicas, né, e mais chatas, assim, chatas de você conseguir botar na tua cabeça, porque, como eu disse, o nosso sistema de transferência, de contratação de atletas é completamente diferente. Como eu disse, cada clube tem direito a contratar 30 jogadores. Desses 30 jogadores, a MLS permite que 3 jogadores desses possam receber acima do máximo de salário que a MLS permite ser pago. O máximo é $612.500. Isso a MLS determina antes de começar a temporada. Você tem, como eu disse, a negociação coletiva com os sindicatos, e ali se determina o valor que vai se pagar, o máximo de salário que você vai pagar. Quando um jogador é designated player, ou seja, ele tem o tag do DP, que a gente chama, ele vai receber mais do que a liga permite, mais do que esse teto que a liga impôs. Mas dentro do teto, dentro do salary budget, né, dentro do todo do salário, ele vai entrar como $612.500. Só que ele pode receber mais. A liga permite que você contrate 3 jogadores acima, sendo que se você for ocupar a terceira vaga, você tem que pagar, se eu não me engano, $150 mil à liga. Então você pode ter 3 jogadores acima desse teto que a MLS impõe. Eu vejo isso com muito bons olhos. Como eu disse, isso é muito bem-vindo para uma liga séria, para uma liga que está realmente pensando em controle de gastos. A MLS ela aprende isso com a NSL, como eu disse, a liga lá que o Pelé jogou. A característica dela era a liberdade dos clubes de poder contratar, poder trazer jogador, e isso gerou um colapso muito grande dentro do futebol dos Estados Unidos, porque clubes têm donos querem lucrar. Então, quando você tem um time muito forte, um time muito fraco, vamos botar assim,
o futebol ele perde um pouco do seu brilho, perde um pouco da sua competitividade. E a gente entra naquela pergunta que a Manuela falou, a competitividade acaba, porque tem um time muito bom e um time muito ruim. Então o produto não tem mais aquele attendance, né? As pessoas não vão mais ver, os clubes atrasavam o salário, então era um caos completo na década de 70 e 80 no futebol nos Estados Unidos. E a MLS ela aprende com isso. Então ela cria esses mecanismos justamente para ter o controle da liga e falar, olha, aqui nós vamos ter limitação de gastos, aqui os clubes eles vão honrar com seus contratos, vão honrar com seus acordos. Então eles colocam esse teto de gastos e colocam as exceções. As exceções são as designated players, como eu disse, os allocations money, ou seja, quando você dá um dinheiro para o clube dentro daquelas exceções, dentro daquela listinha, você passou para os playoffs, você não se classificou, aí você quer ter mais um jogador que receba o DP, então a gente te dá um valor para isso, o que ela está querendo fazer é proteger o produto, que é o futebol. Porque ela quer proteger, ela quer que os jogadores olhem para a MLS, olhem para os clubes da MLS e falem, olha, eles honram um contrato, todo o meu pagamento de salário é feito em dia, aqui a gente tem uma oportunidade, aqui a gente tem um centro de treinamento bom. Então, assim, quando a liga ela faz esses mecanismos, é para justamente chamar a atenção por um outro lado. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Eu vejo hoje a MLS crescendo muito justamente por esses atrativos. Então, quando você vê jogadores brasileiros indo para a MLS, não me surpreende nem um pouco, mesmo. Porque aqui no Brasil, realmente, infelizmente, nós temos alguns problemas no futebol. A gente sabe disso. Clubes que não honram salário, clubes que não têm nenhuma estrutura para fornecer para o atleta. Então, quando ele vai para jogar nos Estados Unidos, não necessariamente na MLS, até na USL, que é a liga que, em tese, seria uma segunda divisão, cara, isso é muito bom, porque os clubes honram contratos, porque se eles não honrarem, eles vão sofrer sanções. A gente tem um caso recente do Inter Miami, que é o time do Beckham, que sofreu uma sanção, porque desrespeitou o teto salarial imposto pela MLS. Então você tem ali, a regra tem que ser seguida. E a regra ela é feita em conjunto com os jogadores. Então os jogadores também se sentem parte daquele sistema. Então isso que para mim é o que chama bastante atenção no modelo, no sistema Major League Soccer. Perfeito, Rafa, obrigada. É um tema que tem muita discussão, né? São muitos detalhes que diferenciam, então é importante a gente... As ligas já são diferentes em cada país, mas assim, os campeonatos e tudo, mas a MLS, ela foge totalmente do padrão que a gente conhece. Totalmente. E a discussão é importante. E quanto mais, assim, hoje, a gente que é jovem aqui, a gente tem que realmente entender, porque eu vejo a MLS como uma das principais ligas do mundo em breve. Tanto que nós temos a Copa de 2026 sendo disputada nos Estados Unidos. Não é à toa que isso acontece. Sim. Manu, fica à vontade. Eu estava pensando no que o Rafa falou sobre a mentalidade e a cultura, sobre a competitividade lá ser muito diferente. E me veio à cabeça o fato de que eles levam muito a sério campeonatos entre escolas, entre faculdades. É algo realmente que eles realmente torcem, eles vão assistir treinos, eles fazem campanha nas ruas e etc. Realmente é algo a se pensar, tanto a mentalidade que não só a importância que se dá ao fato de você realmente competir, não só para um objetivo final, que é ser campeão, mas a importância que você dá para as coisas mais territoriais. A disputa entre bairros, a disputa entre faculdades, entre os times juvenis e até entre as divisões de base. Eu acho que você pegou realmente bem a ideia, que é a ideia de pertencimento, né? Eu estou pertencendo a esse sistema, estou pertencendo a esse clube, estou pertencendo a essa faculdade, então isso te dá a ideia de que eu estou fazendo isso por algo maior. O título é muito bom, eu quero vencer, realmente, quero ganhar, cara, mas a ideia de praticar esporte, a ideia de eu representar essa faculdade, a ideia de representar esse clube também é algo muito bom. E isso também vem da ideia de comunidade que a cultura norte-americana tem. Você está fazendo parte daquela comunidade, a comunidade te ajudar. E o futebol hoje começa realmente no college, né, que é as ideias da faculdade.
e a MLS tem investido muito, muito nisso. Hoje a MLS detém os direitos, né, dos campeonatos entre faculdade, entre jogadores jovens, né, através das suas academias, que é o projeto MLS Next, e isso é incentivar exatamente as divisões de base dos clubes que ela tem entre colleges e as academias geridas os campeonatos sendo geridos pela MLS. Manu, fica à vontade para perguntar, tá? Você está sem áudio. Perdão. Uma outra questão é que a justiça americana, no geral, assim, ela entende que a patent company e a subsidiary company, que é mais ou menos uma ideia de controladora e controlada, elas formam um agente econômico único. E, de certa forma, isso não por isso não ofende a lei antitrust. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A ideia da MLS ferir a Sherman Act, né, que é a principal lei de antitrust dos Estados Unidos, ela surge num processo que aconteceu que era Fraser versus Major League Soccer. Se eu não me engano, foi em 97 que esse processo foi ajuizado, 96 ou 97, não vou assim, lembrar de fato a data, em que 8 atletas da Major League Soccer entraram contra a MLS na corte americana, acusando a MLS de estar ferindo a lei de antitrust, ou seja, a lei de monopólio, de cartel que tem nos Estados Unidos, que é a lei mais conhecida, se chama lei, que é a Sherman Act. A MLS ganha essa ação em primeira instância, porque qual era a ideia que, sendo alegada pelos atletas, que havia ali entre os investidores dos clubes e a liga uma relação que em algum momento iria entrar em conflito, porque os investidores queriam uma coisa diferente do que a liga iria querer. Então, em algum momento eles iam entrar em conflito e poderia haver um monopólio tanto da liga, tanto dos donos dos clubes, que seriam os investidores, e também acusaram a MLS de estar fazendo o monopólio do futebol dos Estados Unidos, através do controle de gasto de teto salarial que a gente abordou aqui. A MLS vai alegar em primeira instância que eles adotaram um modelo de entidade única, em que os donos dos clubes sentam à mesa, vamos botar assim, junto com a liga e decidem de forma igualitária. Então não há conflito entre essas partes. Primeira apelação, a Major League só que ganha, mas na segunda instância, na corte de apelação, há algumas evidências que poderiam haver um conflito futuro entre os investidores, entre os donos dos clubes e a Major League Soccer. Então, para que a liga vivesse, para a liga continuasse a existir, foi puramente mais uma questão legal mesmo. A Corte de Apelação dos Estados Unidos declarou que a MLS, na verdade, ela não era uma liga de entidade única, mas uma liga híbrida, em que tanto os investidores quanto a liga, os investidores da liga, os donos dos clubes e a liga, eles tinham controle sobre a liga. Sendo que, e aí foi o grande ponto, e aí porque a gente fala que os jogadores têm seus contratos fechados com a liga. Toda relação contratual, todo dispositivo contratual, toda cláusula contratual era de responsabilidade da Major League Soccer. E com isso, a ideia de que haveria uma quebra ali, ou a criação de um monopólio, ou uma quebra, uma briga, uma disputa entre os investidores, os donos dos clubes e a Major League Soccer, ficou um pouco mais protegido. Mas é interessante abordar que, dentro do voto, se coloca um dispositivo falando que isso não impede que no futuro, talvez, tenha-se uma briga, tenha-se uma disputa, briga é uma palavra muito feia, mas tenha-se uma disputa entre os donos dos clubes e a Major League Soccer. Então, eles não afastam totalmente a MLS de ter ferido a Sherman Act, eles afastam num primeiro momento, mas dizem que, num futuro,
nós temos que sempre estar atentos a essa relação pouco sensível entre investidores de liga e a liga, os donos dos clubes e a liga. Hoje eu não vejo nenhum risco, zero risco. Hoje a liga e os investidores, os donos dos clubes, eles estão muito bem alinhados, são sócios da liga, não há desejos contrários e conflitantes entre os donos da liga, entre a liga, o comissário e os donos dos clubes. Perfeito, Rafa, obrigada. Acho que a Manu caiu, mas... Infelizmente, tá voltando. A última parte. Mas não tem problema, ela pega depois na gravação. Que é isso. Lourenço, fica à vontade. Opa, de novo. Tendo em vista a primeira pergunta da Elo, que ela fala que você falou do buy-in para entrar na liga, para ser parte dessa estrutura, e esse precedente, essas questões antitrust, eu queria saber em que medida, qual é o limite, qual é o teto para a liga crescer. Ela tem crescido bastante nos últimos anos, né? Uma recente entrada de um novo clube. Então, qual seria esse limite para ela crescer, tanto para a funcionalidade dela mesma, né? Para ela se autossustentar, como para ela não ofender o antitrust. Ainda mais, você acabou de falar que não tem em vista não há perspectiva dessa quebra da lei antitrust, mas, apesar de tudo, é uma preocupação do governo Biden, né? Ele tem se preocupado com essas questões de trust e de monopólio. Então, tem tido políticas nesse sentido de impedir. Então, em vista dessas três coisas, eu queria saber o que você acha de qual seria esse limite da liga. Bom, cara, limite financeiro não existe. É mais a questão realmente de valorizar o produto. Por exemplo, o Toronto FC, que é um clube um dos 3 clubes que são do Canadá e que fazem parte da MLS, se eu não me engano, em 2007, pagou $10 milhões para entrar na MLS. O último clube que fez o pagamento do franchise fee foi o Charlotte, se eu não me engano, que foi $325 milhões. Não há um valor a ser pago. Não, para entrar tem que pagar X valores. Não. Por que eu não vejo hoje a lei antitrust ou uma rivalidade? Que a rivalidade é uma palavra muito... uma briga muito grande, mas uma disputa entre donos dos clubes tentando fazer um monopólio para se desvincular da MLS. Porque para se entrar na MLS é uma ação muito difícil. Você tem que ter, primeiro, uma cidade a ser escolhida. Então, a cidade tem que aprovar que você tem um clube lá. E com isso, você já teve toda a questão burocrática legal da cidade, que aí é muito particular, muito peculiar, já foi superada. Você tem que ter a aprovação dos outros sócios para você entrar. Não paguei e entrei. Não, gente, eu quero entrar. Vamos sentar na mesa e vamos ver se há possibilidade de eu entrar. Será que eu consigo entrar na liga? Será que eu consigo manter o meu clube? Por exemplo, a gente teve um clube na MLS recentemente que quase saiu. Porque não conseguiu honrar financeiramente com os dispositivos da MLS, que é com que a MLS impôs. Então, é uma preocupação do governo Biden, é uma preocupação de qualquer governo tentar evitar que ocorra esses monopólios. Mas eu não acho que, como eu disse, a MLS agora passe por esse tipo de preocupação. Até mesmo pelos regulamentos. Você tem um sindicato muito forte, muito presente, não só no futebol. O sindicato nos Estados Unidos é comum ter o sindicato muito presente. Estou falando de ligas esportivas. O sindicato dos atletas ali de forma muito presente, atuando de forma muito presente. Então, quando você vai falar sobre salário, os atletas são consultados. Então, assim, você tem tudo muito transparente entre clube, liga, investidor, justamente para evitar qualquer tipo de, primeiro, greve, que é a coisa que mais amedronta os clubes, e qualquer disputa envolvendo dono de clube,
liga, atleta, dono de clube, para ter realmente um clima de vamos crescer juntos. Perfeito, Rafa, muito obrigada. Acho que foi ótimo esse programa, né? Acho que deu para esclarecer bastante, assim. Eu vou ser sincera, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre a MLS, mas eu nunca parei para pesquisar tanto também. Então, assim, foi ótimo falar com você hoje sobre o tema, porque agora eu consegui ter uma noção sobre o que é. E vou te perguntar mais coisa depois. Fique à vontade. E vou pesquisar agora com mais noção do que realmente surge aí. Eu quero te agradecer mais uma vez por aceitar o convite, por estar aqui no Lei em Campos com a gente e espero receber você aqui em outra oportunidade. Bom, Heloísa, Lourenço, Manuela, eu que agradeço a Lei em Campos pelo convite e, enfim, prazer muito grande estar representando o GED da UFRJ aqui também, estar representando a IBMEC, que eu fui acadêmico, me graduei na IBMEC, então é muito, muito feliz, estou muito, muito contente de estar aqui com os colegas. Lourenço, Manu, bem-vindos mais uma vez. Foi um prazer ter vocês aqui. Lourenço pela segunda vez, né? Manu está estreando, mas o GED USP e o GED UERJ já são figurinha repetida no Lei em Campos. Então, obrigada por esse programa e sejam bem-vindos sempre que quiserem. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Lourenço. Foi um prazer, muito interessante todos os assuntos abordados. Acho que eu também vou perturbar o Rafa um pouquinho, porque eu me interessei bastante pela Liga Americana. Muito obrigada pelo convite. Digo mesmo, valeu pessoal aí pelo convite e acho que foi uma oportunidade imensa aí para a gente desenvolver um pouco mais os nossos conhecimentos da MLS. Então, muito obrigado. Lembrando que o Lei em Campos agora é de 15 em 15 dias. E para quem quiser participar ou quiser escrever para a nossa coluna no site, só entrar em contato. Boa tarde.